Programa Atividade, chegando para mais uma edição, nesta segunda-feira, dia 20 de maio de 2019. Vejam só, 20 de maio. Passamos por 2/3, né, do mês de maio. 20, esse mês tem 30. Então, minha gente, daqui a pouquinho estamos abanando para o mês 5, maio, mês das mães, etc. e tal. Que era o mês das noivas, mas hoje o pessoal já não casa, certo? Vamos juntar os trapos aí, vamos viver um pouco juntos. Se der certo, pintar um garotinho, um bebezinho, a gente até pensa num casório. Porque o negócio não está, né? O casa separa é formidável, né? Hoje é uma moda. Mas eu acho que está certo, porque casar tem que casar quando tem certeza que a coisa, pelo menos pensar que tem certeza que a coisa vai dar certo, né? Mas sempre a gente dizendo aqui que aproveite a vida é maravilhosa, é espetacular, se soubermos vivê-la. Percalços existem, sim, dificuldades, tragédias, lamentavelmente, mas ela é boa demais. Aproveitem tudo dentro das legislações, né, que vocês estiverem envolvidos, evidentemente, para que dê tudo certo, ok? Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, dizendo que o Campeonato Brasileiro está aí, né, a todo vapor, na 5ª rodada, e o Grêmio numa situação muito complexa. Está lá no rodapé da tabela do Brasileiro. O Grêmio onde foi até o Ceará e não trouxe nada de lá, trouxe uma derrota. Perdeu 3 pontos, perdeu de 2-1, depois está perdendo por 2-0. O Everton fez um gol, mas não resolveu. O Grêmio veio com a derrota. O Internacional aqui no Beira-Rio foi muito bem contra o CSA, fez exatamente 2-0, numa partida tranquila, diríamos assim. Então, o Internacional está muito bem na tabela, está em 5º lugar, e o Grêmio está lá em 19º. Essa balança da grenalização está horrorosa para o lado do Grêmio. Tem tempo ainda, sim, mas 5 rodadas, são 15 pontos. Então não é fácil isso aí, né? 15 pontos. Então não é fácil. Para buscar essa diferença é complicado. O Palmeiras dispara, né? Uma equipe muito boa, uma equipe milionária, tudo muito difícil, Silvio Lopes. Silva, na verdade o Grêmio não pode ser criticado por uma coisa. Nós estamos no chamado Maio Amarelo. E o Grêmio está amarelando no Campeonato Brasileiro. Então, na verdade, o Grêmio está amarelando até agora. Eu acho que o Grêmio tinha um time e tinha soberba. Hoje ele tem soberba e não tem mais time. Esse é o problema do Grêmio. O Renato não conseguiu fazer com esse... Não tem mais defesa, não tem meio campo, e certamente o ataque não funciona quando não tem ninguém que possa acioná-lo. Mas eu quero me fixar um pouquinho no Internacional. Eu talvez tenha sido um gremista daqui que mais tenha elogiado, esteja elogiando o Internacional. O Internacional me parece aqueles vikings do século VII, depois foi o romano, que acabou o Império Romano, os vikings surgiram lá na Noruega, na Dinamarca e tal, e eles formavam um exército poderoso, eles eram fortes, eles eram intrépidos. E o Internacional é um time assim, é um viking na luta, quer dizer, ele entra, não é um time com grandes nomes, mas é um time que tem um objetivo, tem um foco e determinação. Então, parabéns ao Internacional, vai muito longe, se tiver condições de manter esse futebol nesse campeonato, que é um campeonato longo, que exige plantel. Talvez aí seja um problema para o Internacional, mas que está um time apreciável, admirável. Parabéns aos colorados. Perfeito. Parabéns para ti, Silvio. Mas tem que reconhecer, né? Não, muito bem. Sumiu do nosso grupo do WhatsApp nesses últimos dias, Estou muito Tá ocupado, estou escrevendo 2 livros. O 6º livro e tal, aí, então é complicado. Como é que eu vou me preocupar com o futebol? Eu deixo para outros que estão preocupados com o Grêmio aqui do grupo. É mesmo? Bom, Luiz Pereira Lima. Boa noite. Satisfação. Vamos voltar um pouquinho, falando do futebol, né? Vocês sabem que, quem não me conhece sabe que eu sou muito colorado, e por isso eu sofro muito, mas eu sofro muito com o time do Internacional. Porque isso é algo fictício. O Internacional joga sem lateral direito. Sim, ele entra em campo com 10, por isso que ele é um grande time de futebol. Porque nós entramos com 10 em campo. E conseguem vencer. E conseguimos vencer. Quer dizer, aquele Zeca não joga nada. Até o biótipo dele não é o biótipo mais de jogador de futebol, né? Ele está com a coxa muito grande, né? Roliça, então ele não consegue correr. Ele ontem deve ter dado 10 cruzamentos errados. 10. Fora os passes de uma imperícia total. Mas o treinador é apaixonado por ele. Absolutamente apaixonado. E o pior é que a imprensa, a grande imprensa, assina embaixo dizendo que ele é um bom jogador. Ele é um péssimo jogador de futebol. Todos sabem que ele é um péssimo jogador de futebol. De modo que, apesar do Zeca, nós continuamos ganhando.
E agora nós temos um grande craque, que eu estou com muito medo que o Odair Helman não queira que ele continue jogando, porque ele é muito bom, né? Como ele é muito bom, tem risco de não jogar, que é o Nonato. E ele gosta muito do Patrick. O Patrick ele aprendeu numa pelada, porque ele faz uma rosca com a bola e fica continuando com aquela rosca. E não faz nada no campo, não faz nada que preste. Não produz. Ele não produz nada, mas por isso mesmo o treinador gosta muito dele. Assim como gostava do William Proctor, que é um péssimo também jogador de futebol. De modo que, apesar do nosso técnico, a gente tem vencido alguns obstáculos que tem aparecido. Deixa eu falar um pouquinho do Grêmio. Não é possível que um indivíduo que ganhe 1000 vezes o salário mínimo, ou coisa parecida, mil, e que se julgue, não vai nem a curso de técnico, porque se julga superior aos técnicos outros clubes, os técnicos outros do mundo que vem aprender com ele. Sugere que Guardiola e Companhia Limitada, que vem aqui ao Rio Grande do Sul, na Arena do Grêmio, aprender com ele como se treina um time de futebol. E agora está pagando o preço de se julgar superior aos outros, sem formação intelectual alguma. E tem o resultado. É verdade. Complicada a vida do Grêmio. Simone Magalhães. Pois é, complicada a vida do Grêmio, né, Silvas? Mas eu, como não entendo muito do Grêmio, né, vamos falar do Inter, que está lá subindo aos pouquinhos, né, na tabela do Brasileirão, subiu mais um pouquinho esse final de semana. Está se mantendo sólido em casa, isso é muito importante, porque nós, torcedores, gostamos de ver nosso time vencer, principalmente em casa, né, mas que se mantenha assim. E agora é se preparar, vai ter uma parada aí da Copa América, né? Espero que o Inter volte melhor ainda, porque depois da Copa América, daí começam os jogos da Libertadores e estamos confiantes nesse título. Perfeito. Na expectativa, né, Silvio? Perfeito. Vamos ver o que diz aqui o amigo Diego Marques, que é coordenador de Educação para o Trânsito da EPTC, Empresa Pública de Transportes e Circulação, que eu já sei, é um gremista. É verdade, tá? A situação está meio crítica, né, para nós, mas a gente espera melhorar. O que a gente faz é um trabalho lá no entorno, né, tanto da Arena quanto do Beira-Rio, trabalho de mobilidade ali que sempre é bem complexo ali, mais na área operacional ali, para tentar gerar mobilidade nos eventos de futebol ali. É um desafio sempre para nós da EPTC entregar um trabalho de qualidade, que o torcedor saia satisfeito do jogo, né, tanto na entrada quanto na saída. Claro que isso vai depender sempre do público, né, que está ingressando no estádio e saindo, junto com a Brigada Militar também, que é a nossa parceira sempre, garantindo a segurança, a mobilidade e tentando dar maior fluidez sempre para todos os participantes dos jogos. Perfeito. Olha, eu diria assim, que é isso que o Luiz Pereira Lima falou, eu assino embaixo, em relação ao Internacional, mas nesse momento é complicado, porque o Grêmio está numa situação complexa, no rodapé, e todos sabem que eu sou gremista, mas acho que o Internacional tem mais sorte que juízo. Sem dúvida nenhuma, tem atletas ali, eu digo, até na própria classificação para a Libertadores, o Campeonato Brasileiro do ano passado, aquela coisa toda, o Internacional foi muito bem, com uma equipe que não corresponde às posições que ele vem galgando. Mas, enfim, é sorte da estrela do clube, o peso da sua camisa, é uma série de combinações, mas a equipe do Internacional não é isso aí, não é. Como diz Ayrton Bernardoni, é um grande equívoco. Tá? Todos os dias tomando espumante Bernardoni, só que daqui a pouco pode estragar o espumante. Abre o teu olho, ok? Muito bem. Então é mais ou menos isso. De futebol estamos bem, né? Okay? Eu concordo exatamente contigo, Silvio. Agora eu acho que o Internacional, eu já tenho colocado isso aí, o Internacional está fazendo assim. Por exemplo, quando o Grêmio foi campeão com o Filipão em 95, o Grêmio não tinha um time extraordinário. Ele tinha um time como o Internacional tem hoje. É um time pegador, é um time que não perde em casa. Isso é importante, o Internacional não perde em casa porque a torcida, o Inter se identifica muito com a torcida e tal. E isso tem sido positivo para o Internacional. E fora, o Inter é guerreiro. Isso falta no Grêmio. Então, até aproveitar que o Diego da EPTC está aqui, o
Silva. Sim. Já que eles arrumam o entorno da arena, quem sabe entra na arena e arruma o time do Grêmio também, né? Tá faltando uma reestruturação, né? Uma coordenação dos atletas. Uma coordenação melhor, que o Grêmio está falta. Do trânsito dos atletas em campo. Eu acho que daqui a pouco vai sobrar para a estátua. Daqui a pouco vai ter pichação na estátua, porque as coisas estão muito complicadas para o Grêmio. É uma maldição. É verdade. Assim como a estátua de Zeus, que foi derrubada, vai querer derrubar a estátua do Renato. Muito bem, vamos adiante então, dizendo que Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. E vamos adiante ainda falando do Desafio Fashion. Olha aqui, minha gente, onde talentos de moda são desafiados. Venha conferir na Feira Brasileira do Varejo, FBV, de 28 a 30 de maio, no Centro de Eventos da Fiergs. Realização Cindy Lojas Porto Alegre. Ok? Barranco, subindo ou descendo a Protásio é o ponto de encontro. As delícias gastronômicas da capital dos gaúchos estão ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio. A primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. Por lá, Chiquinho Tasca e Elcio Ferini, com aquele elenco todo, né, de grandes profissionais, para que você passe ali momentos inesquecíveis do Barranco Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Auxiliadora Predial, eu digo sempre aqui, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefones da Auxiliadora Predial. Aqui em Porto Alegre, sua matriz, 32166100, lá em São Paulo, uma grande sede, conquistando cada vez mais o espaço paulista, extremamente exigente, é o 11 2348 4000, auxiliadorapredial.com é o seu site, ok? Então, Auxiliadora Predial, os cumprimentos, uma das maiores administradoras de condomínios, compra e venda de imóveis do país, subindo cada vez mais no conceito paulista, né? Como eu digo, aquele tambor brasileiro onde é extremamente um mercado absolutamente exigente. Quem não tem competência, por lá não se dá bem de jeito nenhum, ok? Vamos dizendo também que banco bom não tira o seu sono, ele realiza os seus sonhos. Então, na pessoa física, na pessoa jurídica, se você tem dificuldades, eu diria que tinha, e se você quer prosperar também na pessoa física, pessoa jurídica, Banrisul, o banco da nossa terra, o banco do nosso coração, o grande banco do Sul, com as taxas mais civilizadas do mercado, dá uma olhada. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. Para os imprevistos da vida, faça um seguro de vida Banrisul. Com ele, você e sua família têm proteção sob medida. A indenização é livre de imposto de renda e nem precisa inventário. Tem uma central de atendimento à sua disposição e toda semana você pode ganhar prêmios em sorteios. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito bem, vamos adiante então. Vamos falar um pouquinho de governo federal. Bolsonaro aí está fazendo média, aí vai ser feita uma avaliação, tem um movimento programado no país aí para estabelecer qual é o apoio que ele tem popular, tá? Depois das eleições, praticamente 5 meses aí de mandato, muitos percalços, sem dúvida nenhuma, né? Muitas medidas provisórias, etc. e tal. O que acontece é o seguinte, ele tem um guru que está complicando a vida dele, assim como os seus filhos. O Exército, seus apoiadores do Exército, da Verde Oliva, já disseram, alô Bolsonaro, se o guru continuar opinando, dando cartas, nós vamos retirar o nosso apoio. Os militares não darão amparo para você. Então é uma situação que botaram o presidente Jair Messias Bolsonaro numa saia justa. Ou ele toma um novo rumo, né, ou ele pode se complicar. Luiz Pereira Lima. Não sei se essa, Silvia, é toda a verdade, viu? Não sei. Eu acho muito precoce, assim, para se avaliar, porque tem muita notícia que sai na grande mídia que não corresponde à realidade. Vamos às passeatas de quarta passada. Diga-se de passagem que era um dia de semana, sim, dia de trabalho. E o que estava fazendo lá a CUT? O que estavam fazendo lá uma série de outras entidades, especialmente sindicatos, se a passeata era por um eventual contingenciamento na educação? De verbas para a educação. Vamos ao passado muito recente. O governo da senhora Dilma Rousseff cortou 10 bilhões da educação. Eu vou repetir o número, 10 bilhões da educação. Ao mesmo tempo, no mesmo ano, entrega para Cuba, Venezuela, Bolívia, Equador, Argentina, Moçambique, mais de 50 bilhões de reais. Foi
e esse dinheiro serviu para o Caixa 2, para a perpetuação no poder do partido, eu não posso dizer trabalhadores, porque seria um crime eu dizer que é um partido de trabalhadores, um partido de pessoas aproveitadores do dinheiro do trabalho dos outros. Assim, eu não vi nenhum movimento ir para a rua. Na verdade, houve um erro, ou está havendo um erro de comunicação do governo Bolsonaro para dizer o que exatamente ele quer e o que está tentando fazer. Vamos a um tema que eu me perdoo até pelo tempo e pelos concursos que eu fiz dentro da própria universidade, são concursos de oposição, talvez a grande população não sabe que é concurso de oposição, que a Dilma terminou. É verdade. A Dilma terminou, ela fez com que a universidade ficasse vulgar, como se fosse um local de passagem, assim, né? E as progressões passaram a ser horizontais e não verticais. Para o público, a progressão horizontal é aquela de um concurso com outras pessoas, onde alguém ganha o concurso e galga a posição. Isso é um concurso vertical. A horizontalidade dentro da universidade é o que o tempo faz com que se passe de auxiliar 1, 2, 3, assistente 1, 2, 3, adjunto, etc., associado, até chegar a professor titular, pelo tempo. É como se qualquer um pudesse ser general, como qualquer um pudesse ser papa. Não é assim. Não é assim. O ensino brasileiro ele deixou de ser ensino superior e passou a ser um ensino para qualquer um no ápice da pirâmide. Mas como pode ser o ápice da pirâmide sem sustentação de base? Como se pode construir um edifício com cal e não com cimento? E os funcionários da universidade, os professores, o que fizeram? Vamos dar doutorado e mestrado para todos. Dar. A varrer. A varrer. Para ganhar 25% a mais. Vocês, telespectadores, têm ideia do que é tese sobre anos? Divertimento de anos. Só que não está escrito na capa da tese, não é anos. É outra palavra, é avulgar. São várias as teses assim. Tem uma agora há pouco, publicada na Unipampa de Bagé, na qual, patrocinada pelo MST. Se ela é patrocinada pelo MST com a chancela da universidade, o que significa isso? Que ela não existe. Exatamente. Porque se o MST não existe, como pode existir um texto do MST? Como pode? Como pode? Uma coisa sem pé nem cabeça. Bom, e assim são diversas teses que foram patrocinadas por nós todos. Mas isso é tese, isso é universidade. Alunos andando pelado. Quando se vai a um casamento, se vai pelado? Não, a universidade não se vai pelado. Lá não é local disso, é local de estudo. De estudo. Pelado é em outro local. De modo que, no momento que nós perdemos a liturgia da universidade, ela deixou de ser o ensino superior, que é almejado por muitos. Almejado. E numa situação absolutamente política, que se isso é política, foram abertas universidades sem condição de terem as portas escancaradas. O que se passa? Muitas delas hoje não têm nem assédio. E vão ter que fechar. Elas vão ter que fechar. Como pode ser egressos 40 pessoas sem conseguir, em alguns cursos, claro, sem conseguir emprego após, pelo qual ele se formou? Isso faz com que essa pessoa ela fique numa situação de autoestima muito baixa. Imagina eu me formo em biologia, me formo em geofísica, geologia, ela sei o que, matemática, etc. E o que eu gostaria de trabalhar? No que eu me formei. Nada mais óbvio. Claro. E vai trabalhar em outra coisa. Por quê? Porque nisso não tem lugar. E não tem lugar.
Além do mais, o padrão da universidade é muito baixo, o mercado, que é o balizador, não o contrata. Não contrata. Não o contrata. E aí o mercado passa a ser injusto. Há uma inversão total do valor. Total do valor. Infelizmente, esta é a realidade. Os alunos estão aí. 45 anos sobrou na escola. Eu conheço muito isso aí. Muito, 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 muito. E hoje, a eleição. A eleição na universidade, assim como nos colégios, terminou com a hierarquia. Sabem por quê? Imagine se é lei estadual. Vamos voltar à lei estadual. Tem que haver eleição para diretor de uma escola. Mas o aluno no terceiro ano, que vai sair ali, no outro ano, ele vai sair da escola e ele vota para o diretor. Ele não tem responsabilidade alguma. Claro, exatamente, você já vai embora. Mas a população não sabe disso. E não se vota para intelecto. Não existe voto para intelecto. Me perdoa a população, como eu não sou político, eu não preciso do voto. Então eu posso dizer a verdade. E esse é o problema do Bolsonaro. Porque ele diz a verdade. Como se pode votar para quem será o general? Como se pode votar, porque deveria ter voto, sabe onde que eu gostaria de voto? Quando você entrasse num avião. Entramos no avião. Eu vou votar na Simone, na linda aeromoça. Só que vai ser um voo fadado em sucesso. Porque o piloto só pode ser um. Exatamente. Correto. Simone. Pois é. Acho que muito bem colocado essa parte, essa questão de educação. E isso se tornou, assim, ao mesmo tempo que uma forma de ter, dos brasileiros terem acesso ao curso superior, tornou-se um grande problema, porque nem todo mundo que está tendo acesso ao curso superior, porque hoje nós temos ProUni, FIES, bolsas, faculdades com cursos muito baratos, isso não está refletindo na produtividade das empresas. Inclusive, tem muitas empresas, eu vou citar uma, que é uma empresa pública chamada Transurb, que não contrata estagiários de escolas que estejam fazendo curso à distância. O Transurb não contrata estagiários, ele exige que a pessoa esteja fazendo um curso presencial. Uma empresa pública, né, e que o governo libera toda essa quantidade enorme de cursos superiores, que toda a escola vira um curso superior, e isso não se reflete, né, tem um índice que eu volta e meia eu falo aqui, que a BBC divulga, o índice que é feito entre a quantidade de brasileiros que têm acesso à universidade e o que isso reflete na produtividade das empresas. E é nada. Então, assim, existe uma grande indústria do diploma que isso não traz benefícios para as empresas, não traz produtividade para as empresas, que é um grande problema. A universidade pública deveria ser uma porta de formação profissional para muita gente, só que hoje quem que consegue estudar numa universidade pública? Geralmente quem fez um bom colégio particular, né, porque tem que ter uma boa nota no Enem, para se fazer uma pós-graduação numa universidade pública. Eu fiz especialização na URGS, eu paguei, não fiz de graça. Para se fazer um mestrado, um doutorado gratuito, bolsista, tu tem que ser dedicação exclusiva. Então, assim, existe toda uma combinação de situações ali que o cidadão comum não tem acesso. A gente que trabalha, que vive da nossa profissão, a gente tem que investir e pagar muito caro para fazer uma pós-graduação, enquanto nós temos um acesso muito grande, mas que não dá resultados. E isso me lembra quando eu estive na Venezuela, que eu fiquei surpresa que todo mundo tem curso superior na Venezuela. Todo mundo tem, porque lá todo mundo tem acesso. Mas o curso superior lá, uma boa parte é que nem tem um segundo grau aqui, né? Porque não tem espaço, o mercado não absorve essas pessoas. Então, eu acho que precisa ser repensado, eu acho que todas essas informações que são trazidas são muito importantes para que a população
pare de ir para a rua fazer uma passeata do que nem sabe o que está acontecendo, né? A gente tem trazido muitas informações aqui no programa e isso é uma coisa muito boa que esse programa nos permite falar a verdade aqui, que as verbas que estão sendo contingenciadas, a educação não estão sendo cortadas, estão sendo contingenciadas, a grande maioria são de cursos que são obsoletos, que não têm alunos e tem uma baita de uma estrutura, ou cursos que basicamente não têm alunos, né? E isso não traz produtividade, não gera pesquisa para o nosso país. Perfeito. Aliás, a principal cadeira das universidades federais é exatamente a esquerda, né? A cadeira da esquerda. Né? É a ideologia. A cadeira é a ideologia da esquerda. Essa é a meta da Universidade Federal no Brasil. Silvio Lopes. José Silva, se nós pensarmos bem, o Brasil está com a esquerda desde Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso é um lustro da esquerda, mas ele é de esquerda. Então nós temos 24 anos de poder da esquerda no Brasil, que resultou no quê? Quando o presidente Jair Bolsonaro disse que os estudantes das universidades são idiotas e imbecis, ele não está dizendo nada mais do que a verdade. Por quê? Eles próprios alunos, através das teses, mestrados, que aqui o doutor Luiz Pereira Lima falou, eles comprovam isso. Quer dizer, nós tivemos uma partidarização das universidades. Eu, graças a Deus, como a Simone, sempre estudei em colégio privado, porque eu sabia disso, o colégio público, raras são as exceções. E a nossa universidade, por exemplo, assim, eu penso o seguinte, se as pessoas acham que o Bolsonaro não tem razão em chamar de imbecis e idiotas os estudantes das universidades, eu pergunto o seguinte, qual é o nível em que nós estamos colocados em termos de educação no mundo? Lá embaixo, como o Grêmio está na tabela do Campeonato Brasileiro, a nossa educação está lá embaixo também. Por que será? Ainda está na tabela, né, Silvio? Sim, ainda está na tabela. O Grêmio está na tabela. O Grêmio está na tabela, nós já estamos atrás da tabela, exatamente. Não aparece na tabela. Não aparece na tabela. Então, isso aí que eu pergunto, quer dizer, isto que foi gerado através dessa partidarização, como o Silvio falou, da esquerda. Não foi a partidarização de vários partidos. Não foi lá uma religião, a católica, a adventista, isso, aquilo. Não, é só um partido. E queira você chegar lá, como eu muitas vezes fui na universidade dar palestra e fui vaiado porque eu dei a outra versão. Então, a universidade pública no Brasil está famigeradamente tocada por um esquerdismo e principalmente a esquerda no Brasil, que é uma esquerda retrógrada, mesquinha, ressentida e odiosa. Se fosse uma esquerda mais avançada, como por exemplo na Europa aí nós até ficaríamos mais tranquilos. Agora essa esquerda aqui é abominável. Por isso, presidente Jair Bolsonaro, parabéns, nós estamos aí rodeados de idiotas e imbecis. Perfeito. Vamos ver o que diz aqui o Diego Marques, que é coordenador de Educação para o Trânsito da EPTC, a respeito desse tema que estamos abordando. Bom, eu vou dizer que eu me sinto bem confortável em falar sobre o tema e muitos telespectadores vão achar que o tema que estava sendo debatido até o momento era multas, né? Porque a EPTC tem uma vinculação grande ainda, uma resistência, muitas vezes da população, por estar vinculado à questão de arrecadação, falando sobre multas. Mas eu vou dizer um fato, eu estou há 20 anos na EPTC e há 20 anos eu faço educação para o trânsito na EPTC. Nós temos consolidado uma equipe de educação com 20 agentes de trânsito que trabalham em seu turno de forma permanente com muitos projetos de educação, desde a universidade até escolas formais. Hoje pela tarde estivemos lá na Assembleia Legislativa, onde fomos convidados pela Frente Parlamentar do Trânsito Seguro, onde podemos mostrar um pouco desse trabalho para a cidade. Muitas vezes a EPTC é pautada pela questão das multas, pela questão da mobilidade, mas a educação vai ficando um pouco escondida, não vai sendo divulgada, e já agradeço pela oportunidade de estar aqui nessa bancada e ser acolhido de uma forma muito boa por todos aqui e poder estar falando aqui sobre educação, porque acho determinante que tenha um paralelo entre a engenharia, a fiscalização e a educação para o trânsito, mas não aquela educação para o trânsito quando há o cometimento de uma infração. Muitas vezes a pessoa quer ser educada, como a Polícia Rodoviária Federal registrou um veículo a 178 km por hora, que é inadmissível para as nossas estradas, que é inadmissível para uma colisão que porventura possa acontecer,
esse condutor não é o momento da educação estar agindo. A educação ela tem que entrar em todos os níveis, sim, só que não no momento de uma abordagem em que o agente vai ter o seu papel ali naquele momento, que vai ser a coerção, né? Ele tem esse papel, assim como um controlador eletrônico de velocidade. A gente vê que existem controladores eletrônicos espalhados pela cidade, que têm registros de notificações, e o pessoal muitas vezes reclama disso, mas ele é estático, ele não está fazendo nenhum processo ali, não está escondido, ele está bem claro, a maioria do porto-alegrense já conhece aonde estão esses equipamentos. E saiu uma notícia agora, o nosso presidente até falou hoje de tarde, que dizia assim, os 10 pontos onde mais são multados os porto-alegrenses em Porto Alegre. E a gente ficou bem preocupado com a forma com que foi dito isso, porque são pontos em que o pessoal estava excedendo velocidade. E esse excesso de velocidade tem um resultado. Nós temos uma equipe de estudo que é federal, é o projeto Vida no Trânsito, que ele estuda toda a cinemática do acidente, é composta pelo DETRAN, pelo IGP, pela Secretaria de Saúde, e o que eles conseguiram diagnosticar? Que um acidente por atropelamento, que o veículo estiver a mais de 60 km por hora, o índice de sobrevida desse pedestre, ele é quase que nulo. Então, a regulação de velocidade em qualquer país desenvolvido, quando tem a possibilidade desse pedestre adentrar a via e porventura ser atropelado, ela tem que ser regulada e regulamentada. A velocidade de 60 km não é com uma fúria arrecadatória, com aquela arrecadação exacerbada, não. Ela é para preservação de vida. Qualquer centro de grande cidade, cada vez a velocidade está sendo regulamentada para menos. Com isso, a gente consegue ter qualidade nos deslocamentos. Hoje, em Porto Alegre, para vocês terem ideia, através desses estudos técnicos, a gente conseguiu saber e focar as ações de educação em 2 públicos mais frágeis, que chamamos. É o público idoso por atropelamento e os motociclistas. São 2 públicos que mais se envolvem em acidentes fatais na cidade. Como resolver isso? Como mudar essa realidade? É somente através de ações educativas? Eu não consigo acreditar nisso. Eu acho que a mobilidade urbana ela é composta não só pelo eixo educação, mas pela fiscalização, pela engenharia, com projetos complexos, e nós, da Educação para o Trânsito da EPTC, fazemos a nossa parte. Estamos lançando agora um prêmio de educação também, possivelmente ele vai acontecer na Assembleia, estamos usando o espaço do Dante Baroni, já fizemos um ano passado, o ano retrasado, aliás, e colocamos mais de 600 pessoas lá dentro, entre professores, crianças, alunos, que participam anualmente desse prêmio. E todo esse trabalho, a gente quer espaço para poder estar falando e divulgando. Perfeito. Aliás, é uma das propostas aqui do nosso programa Atividade, que por muito tempo foi tido como um crítico da EPTC, e isso mudou. Nós queremos aqui agora travar uma empatia da comunidade com a EPTC. Ou seja, a EPTC fazendo seu trabalho de frente, cara limpa, como é a proposta do atual presidente, de toda a cúpula diretiva da EPTC, dos seus colaboradores, né? Travar uma sintonia com a comunidade. Eu acho que vamos dizer, esse ranço que existia pode ser exatamente desmoronado. É um iceberg que pode derreter, ok? E assim, porque todos nós somos a favor da legislação de trânsito. Tudo que for para a segurança das vidas, dos nossos familiares, da nossa, nós estamos assinando embaixo. Só que existia, desde o início da EPTC, uma dificuldade nas relações entre comunidade, leia-se motoristas, e a instituição, e os agentes de trânsito, leia-se EPTC. E isso agora a gente está travando com essa nova postura da própria direção da EPTC, um novo tempo, onde nós estamos inseridos para colaborar com esta sintonia de comunidade e agentes de trânsito, especialmente os chamados azuizinhos. Por que não podemos travar aí uma sintonia assim, uma relação amistosa com eles? Eles fazendo o trabalho deles na proteção das nossas vidas, da legislação de trânsito, temos que assinar embaixo. Agora, só que as coisas que diziam, o azulzinho está escondido, está assim, está assado, é a indústria da multa, isso não existe mais. Eu, inclusive, estive lá e me mostraram lá a cúpula diretiva como é que são agora os comportamentos, todas as demandas dos agentes da EPTC são absolutamente claras, nítidas perante a população. Nós temos também um projeto que se chama Um Dia de Agente. Então, eu já convido aos colegas aqui de bancada que quiserem realizar uma vivência de um dia
dentro de uma viatura nossa, vendo todas as problemáticas de trânsito da cidade e vão certamente mudar o conceito e desmistificar muitas vezes aquele entendimento que não existem infrações de trânsito, que as pessoas não descumprem a legislação, que não existem veículos em locais proibidos. Ao contrário disso, todos os relatos até hoje são filmados, o pessoal entra com uma percepção e acaba com outra, bem diferente. Convido a todos que queiram participar desse projeto, vai ser um prazer recebê-los lá na IPTC e estarmos acompanhando vocês em um dia de agente de trânsito. Zé Silva, eu tenho um depoimento para dar, porque meu neto é de uma 8ª série, de uma escola aí no Cristal, e interessante, vocês estão fazendo um trabalho muito legal, muito importante nas escolas. Ele, por exemplo, meu neto, que tem 14 anos, José Silva, Sim. ele está sendo agora o fiscal do pai dele no trânsito. Então o pai dele veio dizer, pô, agora tem figurinha me enchendo o saco aqui, porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, e ele não me deixa porque ele aprendeu na escola que tem que ser assim. Por exemplo, não ficar buzinando, não ficar ultrapassando assim. Então, realmente, esse é um trabalho de educação que vai dar seus frutos daqui para frente. Agora, eu sempre disse aqui nesse programa, sempre defendi o seguinte, não existe educação sem a punição. Quer dizer, se você tem só a educação, não vai resolver se a educação não resultar. Se tu fizer a transgressão, você vai ter a punição. Então, parabéns à IPTC, que é uma das empresas, aliás, nós gostaríamos que todas as empresas públicas agissem desta forma, né, José Silva? Elas se adaptassem às necessidades e fossem transparentes, ouvindo a sociedade e também vendo que a sociedade muitas vezes tem razão, como tinha razão muitas vezes nós reclamávamos da IPTC. Mas parabéns à nova direção da IPTC, que mostra realmente que é um pessoal que está querendo gerenciar a empresa em favor da comunidade. Perfeito. Eu acho que a educação é uma coisa importante, né? E eu acho que um grande desafio que a IPTC tem, não só a IPTC, eu acho que todas as empresas de trânsito do país são os motoqueiros. Porque, como tu disseste, eles são as maiores vítimas, mas eu acho que eles não são só vítimas, né? Eles também causam muitos acidentes. Porque às vezes a gente está na rua e as motos, elas entram... Elas cercam realmente o veículo, né? Eles acham que todo lado, eles ultrapassam por qualquer lado e buzinam, e se tu não já antena logo, eles já te dizem horrores, chutam as portas do carro. Realmente eles são deseducados. Não são todos, como em qualquer segmento, qualquer situação, mas uma grande maioria não tem um comportamento adequado. Às vezes eu acho que até morrem pouco pela quantidade de imprudência que eles fazem, mas é como tu disseste, é um projeto de educação que, para mim, assim, a educação ela tem que ser a base de tudo, mas também medidas punitivas, né? Porque o brasileiro, ele sente muito quando toca no teu bolso, né? Então, eu acho que todo esse projeto que vocês estão fazendo é um projeto louvável para o ser humano, né? Para que a gente possa ver que estão sendo feitas medidas para a gente poder ter mais segurança no trânsito. Perfeito. Tá, mais alguém quer opinar sobre a IPTC? Está tudo bem? Ou... Não, foi dito aqui pelo Diego que a respeito dos acidentes de moto. Só para dizer que os motoqueiros são os maiores doadores de órgãos. E deve ter uma razão para eles serem doadores de órgãos, porque não é só porque eles não têm proteção física do automóvel, etc. Porque o nível de imprudência dos motoqueiros é uma coisa assim de que lhes falta educação de base. Eles não podem estar passando no meio de dois automóveis, ou pela esquerda ou pela direita. Se o motorista não está atento, de repente vai ter algum acidente. Ouve o que quer e o que não quer. Né? E eles, como podem fugir, sim, eles arrancam o espelho e vão embora. E nem sempre tem um fiscal de trânsito ali para poder multá-lo. É verdade. Este é o fato. Eu tomara que essa nova direção, ou enfim, esse novo conceito da IPTC, pare com o indivíduo que fica multando às escondidas. Não, isso aí é passado. Isso é passado. É passado. Mas eu acho justo que o motorista que está fazendo uma infração, né, que não só ele seja multado, mas se tiver oportunidade, parado. Olha, o senhor está fazendo isso, por isso que eu vou fazer isso no senhor e está aqui a multa. Azar que perdeu a carteira, que não perdeu a carteira, porque não devia estar fazendo aquilo. E quem é multado
Quem é multado sabe que vai pagar uma pena. E como ninguém quer ter pena, eu acho que o trânsito, né, a única solução é esta. A única solução é esta. Agora, não acho justo ter alguém atrás de uma árvore multando, porque aí ele está dizendo o seguinte: o meu negócio aqui é multar. Não, mas isso aí, como eu digo, eu estive numa reunião com a cúpula da IPTC, a nova direção, novo presidente, e isso não existe mais. Eles me mostraram todos os mapas, todas as ações da IPTC. Não tem mais o agente em lugar incerto, não saber. Eles têm locais para... Ele sai da IPTC dizendo: o senhor vai para tal lugar na avenida tal. E lá ele se posiciona de frente. Com GPS, nos rádios e nas viaturas. Exatamente. Todos os agentes são monitorados por GPS. Eles não podem fazer isso, mesmo que ele queira desrespeitar a decisão lá do seu chefe, seu diretor, ele não pode. Se ele diz: mas eu vou me esconder, não pode, porque ele está sendo flagrado. Tem todo o controle de monitoramento. Todo o controle. Isso aí, é página virada na IPTC. Vai render punição para o azulzinho que fez. Exatamente, ele será penalizado. Uma coisa interessante que às vezes o pessoal não sabe é que multa lavrada, auto de infração lavrado por agente, não chega a 2 notificações dia. E o pessoal acha que os agentes saem diariamente notificando milhares de pessoas pela cidade. Aí vão dizer: mas eu entrei lá no site e matemática não fecha, temos um economista aqui na mesa, porque a maioria das multas são por controladores eletrônicos de velocidade, não são lavraturas de auto de infração pelo agente de equipamento humano na IPTC. Então, a minoria das multas hoje são lavradas por agentes de equipamento humano. As demais são por equipamento. A maioria das multas, não dá 2 multas dia por agente. Isso não representa, não é uma representatividade significativa. Nenhuma. É um dado importante. E mais do que isso, vocês chegaram a perguntar sobre o efeito que tem também a parte educativa nas escolas, né? Das crianças, da cobrança das crianças. Isso é fundamental. Quando a gente começa um trabalho dentro de uma escola, as direções vêm para nós e dão esse retorno, esse feedback. Dizem para nós: olha só, depois que vocês vieram aqui, eu não aguento mais reclamação de pai aqui dentro. Porque as crianças vêm e querem que eles usem o cinto e eles não podem mais falar no celular e vêm reclamar para nós. Eu digo: objetivo atingido. É isso que a gente quer. É esse trabalho que é importante. A gente tem um mascote, o azulito, que a gente leva nas escolas e se vincula as crianças, elas veem um azulito e aí já diz: o azulito não deixa andar sem cinto, o azulito não deixa andar no carro falando no celular. Esse efeito aí, para as novas gerações, ele é determinante, porque é uma vinculação positiva, tanto do agente de trânsito quanto da instituição IPTC. Então, a seriedade que tem tanto o nosso diretor-presidente, Fábio Berwanger, quanto o nosso secretário de Mobilidade, Rodrigo Tortoriello, que está chegando aí e está dando todo o apoio necessário para o setor de educação. O nosso setor de educação está crescendo de forma exponencial dentro da empresa. A gente está tendo todo o apoio técnico dos 2 gestores que estão investindo muito, né? Então, a gente quer cada vez mais ampliar esse trabalho, né? Temos projetos grandiosos para curto, médio e longo prazo na cidade. E, como eu falei hoje à tarde, eu pude falar isso, a Disa Gonzaga estava junto lá nessa abertura. O Detran é parceiro nosso, a Polícia Rodoviária Federal é parceira nossa, são parceiros que a gente tem que estar junto, e a gente quer o quê? Que as escolas, que os diretores comecem a implementar e a exigir dos professores que façam e desenvolvam projetos de educação para o trânsito com os alunos. Façam a sua parte, né? Porque lei já tem. Deixa eu te perguntar uma coisa, e como que a população ela pode contribuir com a IPTC? Porque eu acho que a população também tem que ser os olhos de vocês nessas imprudências. Assim como eu não sou de Porto Alegre, eu sou de Canoas, mas eu tenho o número dos fiscais de trânsito aqui, porque quando eu vejo alguma coisa, eu ligo e aviso. E como que podem aqui em Porto Alegre? Nossos canais oficiais de comunicação é o telefone 118, que podem solicitar processos de fiscalização, qualquer irregularidade, estacionamento proibido, acidentes de trânsito que tenham ou não vítimas, nós somos informados e vamos ao local, atendemos os que são sem vítima, os com vítima é a Brigada Militar, a gente vai com a equipe até o local, faz o atendimento em primeiros socorros, temos capacitação com o SAMU, qualquer agente de trânsito tem no mínimo 10 capacitações ou mais dentro da sua carreira. Com o SAMU a gente consegue fazer um atendimento e todo o rádio do agente de trânsito tem comunicação direta com o SAMU. Então a gente consegue prestar um serviço de atendimento de socorro, de urgência e emergência, contribuindo e trabalhando de forma aliada, isolando a área. Então é o 118,
o nosso canal que é o oficial. Canal de comunicação com a EPTC. Isso, e o site também para solicitações de educação para o trânsito, temos um site em que o pessoal pode, através do e-mail, solicitar atendimento. Perfeito. Diego Marques aqui conosco, trazendo informações importantes desse novo tempo da EPTC. Eu estive lá, como eu disse, com o Fábio Bervang, presidente. Achei espetacular essa nova filosofia de empatia, de sintonia com a comunidade, ok? Diego Marques, que é coordenador de educação para o trânsito da EPTC, Empresa Pública de Transporte e Circulação. Os cumprimentos para toda a equipe da EPTC, que é tudo que o porto-alegrense quer, dar as mãos para a EPTC. A EPTC passa a ser anjo da guarda da comunidade, né, tanto do pedestre quanto do motorista. Cada um fazendo a sua parte de maneira muito legal e transparente. Só para contribuir, em 99, quando eu estava no meu primeiro ano na EPTC, morreram na cidade de Porto Alegre 199 pessoas no trânsito. No ano passado, foram 76. Então, nós vemos com um trabalho forte... Diminuindo não é motivo de comemorar, né? Não é motivo de comemorar. O ideal seria o zero. Exatamente. Mas veja que aumentou muito a população. Exatamente. E caiu mais o índice de motorização, pela metade, veículos. Menos da metade. A cada ano a gente está conseguindo, com um trabalho forte, conjunto, reduzir morte na cidade. Perfeito. Vamos adiante? Tem muito a ver com isso, viu? Oi? O álcool. O álcool. As operações de balada segura. O álcool tem muito a ver com isso. É a maior causa de acidente de trânsito com morte. E, fora isso, o custo dos que não morrem com sequela. Sequelas, exatamente. Que às vezes é pouco avaliado isso. Irreparáveis. Né? O indivíduo sai de ser um indivíduo produtivo para a sociedade como um todo, e o álcool é a grande causa de todas essas... e nisso, eu sou um exemplo, quer dizer, eu só saio à noite, se eu vou tomar alguma coisa, de táxi ou de Uber. Exatamente. Não existe outra possibilidade. Não tem. Né? Antes não era assim, vou ali tomar, com toda honestidade, Exatamente. vou ali, vou tomar 2 chopps, 3 chopps, não dá nada. Mas até por não dar, mas o que me custa? Pegar uma condução, não me custa nada. Claro. E sai tranquilo, sem estresse. Não, absolutamente tranquilo. Sabe por que tu voltando, depois de tomar 2 chopps, 3 chopps... Fora isso, é mais seguro. Nós temos um problema secundário no país, que é a segurança. Não tem que colocar o carro na garagem para ficar esperando que o portão baixe, que o portão... Não tem o risco de assalto, não tem. Por isso que eu estou dizendo, mas seguro nesse aspecto. Sim, seguro também, no aspecto de delinquência. Perfeito. Vamos adiante, dizendo que o melhor rancho só tem um destino. Grupo Zafari, Zafari, Bourbon, Hiper Zafari, Supermercado Zafari, dá uma olhadinha, que espetáculo. Melhor rancho, melhor preço, melhor atendimento, tudo de bom, é Grupo Zafari. Ok, vamos adiante, dizendo que formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos, você encontra exatamente em Conservadores e Liberais, o blog de Percival Pugina. Basta digitar www.pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org. Vamos adiante falando da FBV, Feira Brasileira do Varejo, que acontece agora exatamente entre 28, 29 e 30 no Centro de Eventos da Fiergs, realização Cindy Lojas Porto Alegre. É o Varejo Know, uma maratona de desenvolvimento tecnológico para o setor. Venha conferir na Feira Brasileira do Varejo, de 28 a 30 de maio, no Centro de Eventos da Fiergs, realização Cindy Lojas Porto Alegre. Vamos adiante ainda dizendo, olha, eu tenho que fazer um registro aqui, e é uma coisa, eu não estou falando no sentido pessoal, mas é uma pessoa que tinha uma relação comigo. Esses planos de saúde, você tem que cuidar muito com quem faz plano de saúde. Por quê? Uma amiga desembargadora faleceu no final de semana, estava quase na calçada de um hospital, pagando o plano mais caro da Unimed, A Unimed nada faz, porque enquanto o paciente não está internado, ela também não está patrocinando lá o internamento. Então, ela não vai lutar por vagas em hospitais, porque não tendo vagas, o paciente tendo que voltar para casa, ficando à margem do atendimento,
sofrendo no estado terminal de câncer, minha gente, é filme de terror. Então, cuida com o plano de saúde. Era o plano mais caro, uma desembargadora, o plano mais caro da Unimed, e ficou à margem do atendimento, absoluto sofrimento, porque não tem os médicos para dar morfina, para fazer todo aquele atendimento que o Luiz Pereira Lima sabe perfeitamente, que é um médico PhD, um super médico, uma pessoa de prestígio nacional e internacional, por toda a sua competência. Então, esse é lamentável, e eu deixo o registro aqui. Abra o olho com quem você faz o seu plano de saúde, porque o plano de saúde tem que agir, tem que proteger o seu paciente. Ela pagou. Foi um câncer rápido de pâncreas e na hora dela ter um benefício, minha gente, ela ficou na calçada. É triste. Ok? Então tá. Vamos adiante dizendo que Plaza Hotéis, sábado lá foi um espetáculo, né? A feijoada bombou, muita gente, música ao vivo, saborosa, deliciosa, ambientes lotados, todo mundo confraternizando lá, maravilha, sensacional. Luiz Pereira Lima. Bom, eu vou voltar rapidamente ao assunto anterior, Sim. Até porque é algo que me toca. Essa destruição do ensino começou na desmoralização com o sistema de cotas. Veja que, novamente, como eu não sou político, eu posso dizer a verdade. E não estou atrás do voto, porque a minha moeda não é o voto. Imaginem se vocês acham justo que nós tenhamos na periferia o indivíduo branco, que é pobre, o indivíduo de cor negra, que é pobre, um mora ao lado do outro, os dois tiram a mesma nota no ensino fundamental e o branco é preterido. Vocês acham justo? Os dois têm a mesma condição, moram no mesmo local, frequentaram a mesma escola pública. De modo que isso não corresponde à justiça. Existe um outro dado no sistema de cotas que ele faz com que os grandes estudantes, muitos grandes, não tenham acesso à universidade. Porque se nós temos 100 vagas, 50 são cotistas, nós temos 50 gênios, e 50 que não são. Mas nós podemos ter 100. E nós estamos furtando à sociedade pessoas de alta qualificação. Baixo nível da universidade e seus egressos não têm o nível que o Brasil precisa. De modo que o mercado de trabalho fica com pessoas de menos qualificação. A política entrou de tal maneira na universidade, a política partidária, e não a ciência, que os reitores vão à passeata. Há muitos anos, os reitores eram chamados de magníficos. O magnífico reitor. Hoje não. Hoje o reitor está no chão. Ele vai com cartaz. Não, isso aí perdeu o brilho. Vai com cartaz. Perdeu o elan. E agora, nessa última passeata, eu tive que rir. Claro, obviamente, eu não era o reitor, mas um dos estudantes, entre aspas, trazia um cartaz lá, que o corte de verbas, que não era corte, contingenciamento, eles não sabem o que é contingenciar, isso é uma outra palavra dificílima, trazerá consequências. Que maravilha. Trazerá consequências. Bota português. Ao lado de um professor. Ou seja, não sabe a conjugação verbal. Trazerá é bom. Não sabe que esse é um verbo imperfeito, não se conjuga assim. Que trará. Foi o aluno que escreveu, foi o professor. Bom, esse é o Pereira. Essa é a nossa dúvida. Esse é o problema, doutor. De modo que nós estamos produzindo na universidade pessoas de baixa qualificação. Além do mais, não é dito pela grande mídia a verdade. O core de 30% é sobre 12%. Porque 80% é verba obrigatória de pagamento, de folhas de pagamento, etc, etc, etc. Imexível. Né? De modo que isso vai corresponder a 3, pouco por cento. E que, para coibir este tipo de estudo, que não aliás, nem faz parte do curso de graduação, hein? Porque a pós-graduação é uma coisa e a graduação é outra.
Exatamente. São duas coisas distintas. Graduação e pós-graduação. Claro. Nós estamos falando em quê? Só que é uma deturpação. E talvez o próprio governo Bolsonaro não saiba ter essa comunicação. Imagina se eu fosse ao Congresso, me perdoe a pretensão, pegasse um pobre petista para discutir comigo alguma coisa de ciência. Ia ser um circo. Eu teria pena, eu teria lástima. Porque ia ser desmoralizado totalmente a respeito deste assunto. Deste assunto. Agora, há um problema emocional, não deixa de ser emocional, nesta comunicação. Infelizmente, eu acho isto, que eu acho que o presidente Bolsonaro devia ir em cadeia nacional de televisão, já que ele tem esse poder, e explicar com didática, para mostrar aos brasileiros a verdade. Porque é isso que eu estou dizendo, é a verdade. Está cortando onde? O quê? O quê? E mostrar a tese do fulano de tal, mostrar com o nome, patrocinado por este professor, pago pelo senhor, a respeito da melhor maneira das relações homossexuais para que se chegue ao final, para não dizer a palavra vulgar que foi utilizada. Perfeito, perfeito. Tá, Simone? Ratifico. Fala, Silvio. Com certeza, tudo isso aí. Assino e dou fé. Perfeito, é isso aí. Vamos adiante, então, dizendo que Vidrobox Blindex, a qualidade do vidro está aqui, líder no segmento vidreiro desde 1971. Pensou vidro para a construção civil, você só pode pensar em Vidrobox Blindex. São divisórias, box para banheiro com película de segurança, fechamento de sacadas, envidraçamento de fachadas, tudo é Vidrobox Blindex. Telefone 3302-4343 e o site é vidrobox.com. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja, sem adição de água ou açúcar, 100% fruta, sem conservantes. É Sucos Petri, sua sede pede saúde, pede melhor, a bebida de todas as estações. Uva laranja, 100% fruta, ok? Então te liga que é bom demais. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Se você não tem um plano de previdência complementar, equívoco, alô, chefe de família, porque qualquer situação complexa, você vai pagar um preço muito alto, ok? Então, aí surge a importância da Aspecir, uma empresa centenária, com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, telefone 32281999 e o site é aspecir.com.br, ok? Vamos adiante ainda, dizendo que nós temos que falar da Algar Engenharia, que está aí com o Flying Design Studio, né, bombando, que é uma obra de primeira grandeza, né, que está aí já em fase de acabamento, né, já está já foi para a última laje, enfim, já está aí esse empreendimento da Algar Engenharia, praticamente, né, já entrando nessa fase toda de acabamento, né? O Fly Design Studio é um empreendimento que moderniza o jeito de morar em Porto Alegre. São estúdios de 37 a 44 metros controlados pelo smartphone. Ele fica localizado perto do Hospital São Lucas, PUC, URGS, etc. e tal, naquela região que mais cresce e se valoriza em Porto Alegre, ali na Avenida Ipiranga, 8.339. Ok? Ele fica, então, ele conta com salão de festas, bicicletário com oficina, horta urbana, lavanderia compartilhada, sala de jogos e biblioteca integrada, academia e piscina na cobertura com vista panorâmica. Venha se surpreender, venha para o Fly. Compras, né, para investimentos e ou não, para morar, residência, exatamente na sede da Algar Engenharia, em Porto Alegre, na rua Vila Cabrita 393, telefone 3339-1250 e o site é algair.com, ok? Então tá bom demais, tá? Vamos adiante que nós temos que dizer que Olina procura agora o mercado nacional. Olina, que tem a sua sede no Laboratório Vesp aqui em Canoas, né? Tem 103 anos, né, o Laboratório Vesp, é reconhecido além fronteiras, né? Mas agora ele está buscando, já tem presença nacional, mas agora busca um espaço muito mais vigoroso, evidentemente, e aí nós vamos ver como é que está funcionando isso aí num comercial que vai mexer realmente com os consumidores, porque está muito bem feito e é com o comunicador Ratinho. Vamos dar uma olhada. Olha, fazia tempo que eu queria fazer propaganda desse produto, porque quando você faz propaganda de um produto que você já usou ou que você usa,
fica muito mais fácil pra gente, né? Então, agora é a hora de dar boas-vindas e parabéns a esse produto que completou 103 anos de sucesso e vem lá do Rio Grande do Sul, a Olina. Parabéns. Olina é um medicamento elaborado com plantas de primeira qualidade, como a aloe vera, genciana e outras ervas importadas tipo a mirra. Olina é um auxiliar digestivo natural indicado para quem tem problemas intestinais ou quando você sabe, come uma coisinha assim, você não sabe certo a origem do desconforto, está meio desconfortável, toma Olina, se você exagerou na comida, por exemplo, Olina alivia a sensação de estufamento em poucos minutos. E poucos minutos já começa a fazer efeito. Então vale a pena, até porque é natural. Funciona mesmo. Basta ingerir uma colher de Olina, equivalente a 15 ml, que ela já acelera a sua digestão, tranquiliza o aparelho digestivo, devolvendo assim seu bem-estar natural. Você encontra Olina de 60 e 100 ml. Ou flaconete. Flaconete, tem um flaconete. Flaconete é esse aqui. Esse aqui é um flaconete. Para quem não sabe o que é flaconete, eu não sabia o nome. Isso aqui fiquei sabendo hoje. É flaconete. E pode tomar, gente. Pode tomar porque é natural. Tá? Já está na farmácia de todo o Brasil, já tem. E atenção, você que é dono de farmácia, você pode encomendar Olina nas melhores distribuidoras do ramo ou pelo e-mail pedidos@olina.com.br. Olina. Tá aí, minha gente. Então, Olina, os parabéns à direção Max Vesp, né? E os colaboradores, diretoria do Laboratório Vesp, 103 anos, né? É um orgulho para o Rio Grande do Sul, que está aí agora em rede nacional, mostrando a competência desse produto, ok? Muito bem. Tomei muita Olina. Mas eu ia dizer quem. Mas quem não tem uma caixinha dessas em casa? Quem? Que é da minha cidade, com muito orgulho, Olina. E a Cobase está aí bombando, né, minha gente? São 33 anos de liderança no varejo pet. A Cobase é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. Ela tem 70 lojas, mais de 70 lojas em todo o país, e agora 5 no Rio Grande do Sul. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobase e viva essa experiência. Cobase, o shopping do seu animal. Ok? Tá aí então a Cobase bombando, leve a garotada lá para fazer uma visita, que eles adoram, né? São pássaros coloridos, peixinhos coloridos, roedores, é um espetáculo. Eles adoram fazer um passeio nas lojas da Cobase. É sensacional. Estamos aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Estamos nos principais municípios pela NET, ao vivo. Os principais, mais populosos municípios do Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, Caxias, Bento, por exemplo, estamos lá ao vivo, né? Ao vivo, nesse momento, portanto, ao vivo, né, com um HD espetacular, um áudio sensacional, ok? Estamos também ao vivo, 24 horas aí pelo YouTube, em RDC TV Digital, estamos no Facebook e Instagram. Nós diariamente nos comunicamos com o pessoal da China, gaúchos que estão morando lá, exportando produtos chineses para o Brasil, Canadá, Europa, América do Sul, América Central, o continente verde e amarelo chamado Brasil, o Mercosul, todos conectados com a nossa grade de programação e especialmente aqui com o nosso programa Atividade, 26 anos no ar, sempre ao vivo e neste horário, ok? Muito bem. Luiz Pereira Lima. Bom, tem tanta... A gente não pode hoje, né? Aqui eu vou falar um pouco de programa político, né? Porque Sim. eu acho que é o mais... É o foco. É o foco. Sabe que eu fico perplexo. Não é um jornal que dê meia hora de folga para que o atual presidente, aos 5 meses, ele possa governar. É um boicote, né, Pereira Lima? Um boicote absoluto, enquanto né? isso... A mídia, a imprensa, lamentavelmente... Esse Brasil foi furtado. Tudo que nós tínhamos, inclusive a nossa dignidade, foi removida. Os grandes próceres do PT estão presos, agora acabou de ser novamente preso o José Dirceu, que é o mentor intelectual de tudo isso aí. O homem que derrubou a Varig. O homem derrubou a Varig, a riqueza do Rio Grande. Para quem não sabe, Varig, Viação Aérea do Rio Grande do Sul, que era a verdadeira embaixada do Estado do Rio Grande do Sul e do país. Uma das maiores companhias aéreas do mundo em seu devido tempo. Né? No Champs-Élysées, em Paris, tinha loja. Claro. Em todos os locais, a Varig era a Varig. Dá para quem? Para o seu Constantino, que era um motorista de ônibus? Ou para o Rolim,
que teve um acidente Estava fazendo aéreo. bate de helicóptero. Estava fazendo uma voltinha de helicóptero bem acompanhado, né? Que é uma injustiça, aliás, morrer dessa condição foi uma coisa injusta, né? E agora a notícia do jornal, como se fosse uma notícia de bom alvitre, é que o ex-presidente da República está namorando uma pessoa de 40 anos, está apaixonado. Eu nunca vi um indivíduo apaixonado da cadeia. Primeira vez na vida que eu vi alguém se apaixonar de dentro da cadeia. 40 anos tem a moça. Mas ela faz faz visitas periódicas. É o único país do mundo onde se permite visita chamada íntima. Eu não sei o que quer dizer visita íntima. É o fluxo. É o pique no lugar, né? É ginástica. Mas deixa de ser íntima, porque se eu deixa de ser íntima, se eu vou anunciar que eu vou visitar o fulano para eventualmente manter algum tipo de relação com esse fulano e não pode ninguém ver, deixou de ser íntima. Ele é publicitada. Exatamente. Explicitada. Olha, neste momento eu vou manter relações com a Joana da Silva. Agora eu te pergunto, o Marcola, ele vai dar entrevista no canal de televisão para o país todo assistir? Não pode. Não pode. Ele então, e casualmente quem foi entrevistá-lo Fernandinho Beiramar, não quem foi entrevistá-lo era uma pessoa que é petista assim, roxa, doente. De São Paulo? No jornal e ainda uma petista de dentro do jornal. Claro. Então, isso é uma coisa escandalosa. Mas roubaram todo esse país. O Rio de Janeiro está com seus governadores todos presos. Os pretéritos todos presos. E não acontece nada. O Brasil está com 2 presidentes. E não acontece nada. Agora fizeram um escândalo porque houve uma indicação, teria havido uma indicação do Moro para a futura vaga do Supremo Tribunal Federal. Mas o Moro, inclusive, era um juiz federal, concursado, que tem feito um trabalho brilhante, referendado pelo tribunal aqui de Porto Alegre, 95% pelo menos de suas sentenças. E um presidente do Supremo Tribunal Federal rodou em 2 concursos públicos para juiz de primeira instância. Mas por que o jornal não publica isso? A diferença de documento intelectual entre um e outro. Até o ministro Toffoli pode ser muito mais capaz do que o Moro, mas não tem esse documento. Não tem o documento, por favor, não tem o documento. Ele não passou em 2 concursos públicos para juiz de primeira instância. Pode ser muito mais capaz, pode ser, mas não tem o documento. É como ter uma casa e não registrá-la. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem que vir com mais frequência ao programa Luiz Pereira Lima. Aí. Muito obrigado. Aí. Ok? 5 minutos, perfeito. Vamos adiante dizendo que, olha aqui, antecipação, achei muito inteligente a antecipação da campanha do agasalho. Porque não adianta fazer a campanha do agasalho, né, que é uma coisa tradicional, se faz no inverno, no auge do frio. Agora se antecipou, o governo do Estado, a secretária de Comunicação do Estado, né, teve esse estalo. Olha, vamos fazer a campanha do agasalho antes para que quando chegar o frio, pessoal, não é lixo, só roupas boas, sapatos e coisas, pertences legais, tá, minha gente? Lixo bota na lata do lixo, ok? Não confunda as coisas, né? Para auxiliar, estender a mão ao próximo. Então, a secretária, Tânia, ela fez esse trabalho maravilhoso e nós vamos rodar aí, então, esse VT da campanha do agasalho e você, aquele sentimento tradicional do gaúcho, solidário, por favor, exercite e faça a sua doação. Dá uma olhada. Aquele domingo amanheceu frio e triste. Meu cachorro tinha sumido. Vesti meu casaco mais quentinho e saí para procurar. Quando coloquei a mão no bolso, para minha surpresa, encontrei o apito das nossas brincadeiras. Depois de muito tempo, finalmente eu encontrei o Bingo. Toda roupa tem uma história e toda história pode ter outro final. Passe adiante essa emoção. Campanha do Agasalho. Aí, Tânia Moreira, secretária de Comunicação do Estado, né, tá de parabéns aí, os cumprimentos. Grande secretária de Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, vamos embora aí, que estamos com 20 horas e 9 minutos, temos 29 com 4 dá... Tá certo, 3 minutos. Pode falar, Silvio Lopes. José Silva, o presidente Bolsonaro esteve no Rio hoje, uma solenidade, disse que o grande problema do Brasil é a classe política que não ajuda. Tá certo ele. Humberto Eco dizia que as democracias caem nas urnas, não são pelos generais ou pelos governos, pelos maus políticos que nós elegemos. E outra coisa que o Bolsonaro falou
foi que realmente ele não tem a vocação para ser presidente. Não. O cara que tinha a vocação para ser presidente está preso em Curitiba. Fala, Silmane. Então, rapidinho, enfim, o Estadão resolveu dar uma notícia boa, né, do governo atual. Crimes caem no início da gestão do Sérgio Moro, rapidamente, né? Crimes contra a vida, os homicídios caíram 21% em relação ao ano passado, ao mesmo período do ano passado. Outros crimes também que caíram: latrocínios 12%, estupro 11%, furto de veículos 14% e roubos de carga 27%. É uma boa notícia. São dados interessantíssimos. Dados muito bons para o primeiro. Eles deverão ser progressivos, né? Dentro desse quadro aí, são dados que serão progressivos. Muito bem. Então tá. Vamos agradecer a presença do Diego Marques aqui, coordenador de Educação para o Trânsito da EPTC, o espaço à disposição, né, da instituição, né, da Empresa Pública de Transporte e Circulação, para trazer informações boas para a nossa comunidade aqui, nesta sintonia que o programa Atividades está se propondo a fazer, está compreendendo? Uma sintonia da comunidade com a EPTC, leia-se os agentes de trânsito, né? Tem que ter uma sintonia, uma simpatia e não uma antipatia, ok? 1 minuto. Fala, Luiz Pereira Lima, 1 minuto, fechamento. A Simone aqui lembrou algo que o Estado de São Paulo colocou, mas com uma manchete discreta, porque eu li, mas foi uma manchete discreta, até um pouco envergonhado, porque teria diminuído a criminalidade. A lei não mudou, apenas foi que por medo, algum medo, essa criminalidade diminuiu. Mas o que eu tenho visto nos jornais locais aqui são escândalos, mais escândalos, a respeito de alguns presos que estão presos nos camburões. Bom, e aí o juiz larga porque não tem lugar na cadeia. Em primeiro lugar, ele tem pouco a ver com isso. O juiz tem que dizer, olha, é preso ou não é preso? Agora, será que esse indivíduo não sabe o motivo pelo qual ele foi preso? Será que ele não sabe que a prisão é inferno? Parece que ele quer ir para o inferno porque comete delitos. Esse é o grande fato. Nós não temos mais lugar, então parem de matar ou parem de roubar, porque senão vão ter que ir para o camburão. Ou construa-se presídios, que não é fácil. Não é fácil. Meu amigo Diego Marques. Só vou pedir 5 segundos, aliás. Curso de mecânica para mulheres, promovido agora dia 25, sábado, às 9 horas, inscrições no site da Prefeitura e da EPTC, um curso destinado a mulheres para saber noções de mecânica básica, promovido pelo setor de educação para o trânsito e em consonância com o nosso setor operacional. Bom Maravilha, demais. bom demais. Bom demais. Bem bolado. Iniciativa maravilhosa. Minha gente, vamos embora, o programa se despede, como acontece há 26 anos, sempre ao vivo, e amanhã às 19 horas, mais uma edição do nosso programa Atividade. Boa noite e até lá.